O Congresso pressiona o governo federal a apresentar alternativa à elevação do imposto sobre operações financeiras. Isso e o que importa no noticiário político e econômico do país, com Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Olá, amigos e amigas do Jornal Local. A informação aqui não para e o nosso destaque de hoje vai para o Imposto sobre Operações Financeiras. O programa de hoje vai ser totalmente dedicado a esse assunto. Olha só, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele disse que o governo Lula tem um prazo de 10 dias aproximadamente para buscar alternativas a fim de evitar o aumento do imposto sobre operações financeiras, do tal do IOF. Esse aumento foi anunciado na semana passada. Isso tudo, o Hugo Mota falou hoje, depois de uma reunião realizada na noite de ontem com várias autoridades do governo. Tinha ministro, tinha o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre e o próprio Hugo Mota. E nesse encontro, já de ontem e hoje também, o deputado Hugo Mota deixou muito clara a resistência do Congresso Nacional em relação ao plano do governo de aumentar tributos. O deputado Hugo Mota, ele deixou isso muito claro, mas ele disse que o Congresso está disposto a ajudar o governo, a equipe econômica, a encontrar uma solução para esse problema fiscal. Dá uma olhada aí. E nós levamos aos membros do governo uma preocupação tanto da Câmara como do Senado de que essa medida foi encarada pelos parlamentares, os deputados e deputadas federais, principalmente na casa que eu represento, o senador Davi, me disse que também o sentimento dos senadores e senadoras é igual ao sentimento da Câmara, de muita insatisfação com as medidas do governo que vêm a elevar tributos. E como nós temos compromisso com o país, nós não chegamos e pautamos apenas a matéria de que derrubaria a decisão recente do governo. Nós chamamos para a mesa de negociação, como tem que ser, quem tem compromisso com o país, a pessoa tem que agir dessa forma, para entender as consequências de uma possível derrubada dessa decisão do governo. Vocês viram aí as primeiras palavras do presidente da Câmara, Hugo Mota, falando que o Congresso não está a fim de aprovar essa proposta de aumentar o IOF. E olha só, após deixar explícita a dificuldade, para não dizer a impossibilidade de aprovar o aumento de mais um imposto, Hugo Mota disse que o governo terá aproximadamente 10 dias, como eu falei, para apresentar alternativas que aumentem a receita do governo sem sobrecarregar ainda mais o contribuinte. Confere aí. E esse período de mais ou menos 10 dias foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Vocês viram aí que o Hugo Mota deixou aí nas entrelinhas muito claro que, olha, não adianta, o ministro da Fazenda, ele disse que não tem como cortar o aumento do IOF e o Hugo Mota disse, olha, então nos cabe a obrigação, ou talvez o dever, de derrubar essa proposta aí do governo federal. Finalmente, Hugo Mota afirmou que também defende a aprovação de medidas estruturantes, mais profundas, para sanar as contas públicas. Um dos pontos que ele abordou aí na fala deles foi a questão das das isenções fiscais. Dá uma olhada. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda.
Vocês viram que situação complicada, né? Quer dizer, o deputado Hugo Mota deixou muito claro que ele defende propostas mais profundas, medidas mais profundas do que essas pontuais que prejudicam ainda mais o contribuinte. E a situação é complicada por quê, gente? Porque, olha, ontem à noite, depois dessa reunião com os presidentes das duas casas, né, tanto o senador Alcolumbre quanto o deputado Hugo Mota, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vê possibilidade em sustar o aumento do IOF. Hoje, na quinta-feira, outros integrantes da equipe econômica do governo disseram que não é possível. O ministro Haddad disse que se a medida do aumento do IOF for derrubado pelo Congresso, seria necessário ampliar os cortes no orçamento, colocando em risco o funcionamento da máquina pública. Olha que situação complicada. Então, gente, vocês estão vendo aí essa queda de braço, né? Um impasse que se criou em relação ao IOF. Com certeza, o governo vai ter que trabalhar muito para não perder no legislativo essa proposta que está defendendo. E aí não tem jeito, vai ter que conversar mesmo, porque senão não vai chegar num acordo. A gente vai continuar acompanhando aqui. Quando houver mais detalhes, mais desdobramentos, mais novidades, a gente fala com vocês, ok? Bloco de Notas fica por aqui. Eu te espero amanhã. Volto com você, Mob. Valeu demais então, Carlos Alexandre.